Sejam bem-vindos a mais nova série de vídeos da comunidade NeoTraderBot, chamada Passeando pela Lojinha. Nesta série de vídeos, especial para o pré-lançamento do curso Automatização de Trading em NTSL, nós iremos baixar, assinar e analisar as estratégias mais populares da loja de estratégias do Profit Chart. Nosso foco serão nos robôs disponibilizados na loja. E se você tem interesse em conhecer o curso de automatização de trading em NTSL da NeoTraderBot, o link para o curso estará na descrição deste vídeo. Vou começar esta série fazendo um disclaimer. Meu objetivo aqui não é desmerecer o trabalho de ninguém e tampouco fazer propaganda ou recomendação de estratégias. Eu particularmente sou a favor de disponibilizarmos ferramentas de trading gratuitas ou pagas. Nós da comunidade NeoTraderBot já disponibilizamos uns 6 indicadores gratuitos e com código-fonte aberto. Mas quando se trata de robôs, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre o assunto e sobre o universo de assinaturas. Na minha opinião, eu acho que cada um deve implementar as suas próprias estratégias. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Meu objetivo aqui é meramente educativo. Eu irei demonstrar para você, durante a análise de desempenho da estratégia, os benefícios de se ter conhecimento de programação. Ao se ter conhecimento sobre programação em NTSL, a sua capacidade crítica sobre o que é disponibilizado aumenta, e isto impacta a sua percepção de valor agregado dessas estratégias. Em outras palavras, meu objetivo não é dizer se uma estratégia é boa ou se é ruim. Eu vou fazer a análise e demonstrar os números. Caberá a você fazer o julgamento de valor, inclusive poderá fazer as suas próprias análises e compartilhar suas impressões nos comentários deste vídeo. E eu vou aproveitar a oportunidade para dizer que estamos no primeiro lote de pré-lançamento do curso de automatização de trading em NTSL e esta semana temos um desconto especial de 30% para os alunos que se matricularem. É importante mencionar que este lote é por tempo limitado e que os descontos serão regressivos até a semana de lançamento do curso, que ocorrerá na primeira semana de maio. Quem se inscrever com antecedência terá a oportunidade de participar de sorteios de mentorias comigo e de camisetas da NeoTraderBot. Então não percam esta oportunidade, corram lá, garantam a sua vaga nessa condição especial. Solta a vinheta. Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot e para inaugurar esta série Passeando pela Lojinha, hoje iremos analisar a estratégia de execução, um robô mais popular da loja de estratégias da Nelogica. Minha ideia é trazer informação ao longo destas análises, falando sobre o que é e o que não é possível de se fazer em programação NTSL. E é claro, na versão atual do Profit. Se você estiver assistindo este vídeo 3 semanas depois da publicação, possivelmente já deve ter umas 40 versões betas a mais. E pessoal, antes de começarmos, vou reforçar mais uma vez. O objetivo aqui não é criticar nem desmerecer o trabalho de ninguém. Nós vamos fazer análises objetivas e eu aproveito para dar os parabéns a estas pessoas que publicaram as estratégias gratuitas na loja de estratégias por ter tido a coragem de se colocarem à mercê do escrutínio público. Então vamos lá, vamos para a tela. Então vamos lá pessoal, vamos acessar aqui a loja de estratégias da Nelogica e vamos verificar qual que é a estratégia gratuita de execução que tem sido mais baixada pelos usuários. Bom, então nós estamos aqui na loja, na URL store.nelogica.com.br e aqui a gente consegue ver quantas pessoas baixaram cada estratégia. Então eu vou acessar aqui execução e vou ordenar por mais vendidos. Vou ordenar novamente, porque fez ordem crescente. E pronto, nós temos então a estratégia mais baixada dentro da loja de estratégias da Nelogica, a estratégia do Fabrício, dentista na bolsa. Eu vou clicar aqui, vamos ver as informações que estão aqui apresentadas. Uma estratégia completa, coloração, execução, indicador. Já foi baixada por 1.502 pessoas. Para operações de reversão no gráfico, no Rinco, de mini índice e mini dólar. Utilizar o tamanho do Rinco compatível com a volatilidade atual ou 15R para mini índice e 5R para mini dólar. Inserir o indicador dentista reversão no gráfico, além da coloração. Assista ao vídeo explicativo da estratégia, faça bom uso. Fabrício Chafransky, um dentista na bolsa. Então eu já assinei essa estratégia e já está lá no meu Profit. Então eu vou mostrar agora como que nós vamos fazer para analisar essa estratégia.
Bom pessoal, eu estou aqui então com o gráfico aberto do mini índice 15R, como informado lá pelo Fabrício. Vou clicar com o botão direito, inserir indicador, vou procurar aqui dentista, reversão, vou inserir aqui, então inserir como indicador, vou dar um zoom aqui, vou inserir como regra de coloração também, e vou inserir como estratégia de execução. Bom, então aqui está a estratégia. E eu assisti ao vídeo que ele informou ali na loja de estratégias. Ele informa aqui que tem uma média e que geralmente o setup de fechou fora, fechou dentro utiliza bandas de Bollinger e que ele criou aqui um canal para esse indicador. Então, se você quiser entender como que funciona essa estratégia, qual que é o indicador, como que foi escrito, apesar do código-fonte estar fechado, eu gravei um outro vídeo no qual eu faço passo a passo para identificar como que é a estrutura dos indicadores, né? O que representa essa linha central e este canal aqui de forma bem detalhada. Então, eu escrevo o código-fonte e compilo bem em cima aqui deste indicador para comparar o código-fonte que eu escrevi aberto com esse código, com essa estratégia que tem um código-fonte fechado. O link vai estar na descrição desse vídeo e é um vídeo um pouco mais longo, então eu decidi separar em outra parte. Bom, então nós temos aqui o indicador, né, que tem um código-fonte fechado. E aí o que acontece? É uma estratégia aqui de reversão, no qual um box fecha fora dessa banda e quando ele reverte, fecha para cima e fecha dentro da banda, ele vai estabelecer um alvo. Aí ele fala de uma relação risco-ganho de 1 para 1, no qual será a distância entre a abertura da posição e o mínimo deste box. Ele vai projetar isso como alvo. E aí ele cita que essa estratégia deveria ser utilizada na melhor de 3. Então você faz 3 operações por dia. Se você errou 2, você para o dia. Se você acertou 2, você pode parar o dia também. Se você acertou e errou, aí você vai para a terceira tentativa. Ele cita sobre gestão de risco, que eu acho bastante importante. Eu acho que uma relação mais saudável de risco-ganho seria acima de 2,5, 3. Ele fala de 1 para 1. Todos estes pontos sobre gestão de risco de operações de estratégia a gente aborda lá no curso que está sendo lançado agora de automatização de trading, no qual está com um desconto promocional de 30% para pré-venda. O lançamento vai ser na primeira semana de maio. Então, se tiver interesse, acesse lá. Eu vou começar então abrindo o nosso editor de estratégias. Então vem aqui, estratégias, editor de estratégias. Vou abrir aqui o código dentista, reversão. Código não, porque está fechado, né? Então vou expandir aqui. E o que nós vamos fazer? Nós iremos aqui no gráfico, vou colocar aqui 15R, como ele informou. Nós vamos executar aqui com um contrato apenas, com o mínimo, né? Nós vamos colocar aqui o maior período que nós podemos. Então eu vou deixar aqui o ano de 2017. Vou dar OK e vou executar. Eu vou vir aqui na aba resumo e observem aqui que para mini índice no 15R, né, teve um lucro aí desde 25/4/2022 de R$13.000. Então teve aqui segundo o relatório de desempenho do Profit, teve aqui uma razão média lucro-prejuízo de 0,96, foram realizadas 2.100 operações. O que nós vamos fazer é executar este backtest para diversos tempos gráficos ou configurações de Renko e para alguns ativos. Então tem uma metodologia que eu preparei aqui, não é uma ciência exata, né? É apenas alguns critérios mínimos para a gente poder já pré-avaliar uma estratégia. E nós vamos executar essa metodologia para verificar se essa estratégia é rentável ou não. Na verdade, eu vou apresentar os fatos, os números, e você vai tirar suas próprias conclusões. Então vamos apresentar a primeira metodologia para a gente poder seguir com esta avaliação. Então vamos lá, esse aqui é o primeiro vídeo da série. Nós estamos fazendo análise de desempenho então da estratégia dentista reversão do Fabrício. A metodologia é simples, nós vamos pegar o ativo mini contrato de índice, o mini contrato de dólar e mais 3 ações
Vale, Petrobras e Itaú, o que representa 30% do índice Bovespa. Então nós vamos fazer o backtest para diferentes séries de dados, de Candlestick ou Renko, dependendo da estratégia, e os tempos gráficos serão de 1 minuto, 5 minutos, 15, 60, 1 dia e 1 semana. Então no caso dessa estratégia aqui, ele recomenda utilizar no gráfico de Renko. E aí, para calcular a volatilidade num gráfico de 1 minuto, 5 minutos, 15 para esses ativos, a gente pode utilizar o indicador da NeoTraderBot, que está disponível na loja gratuitamente e com código-fonte aberto, chamado volatilidade média. Então foi esse indicador que nós utilizamos para poder calcular qual que seria o gráfico de Renko para esses gráficos temporais, de 1 minuto, 5 minutos, 15 e em diante. O backtesting ele irá considerar o custo de transação, então nós iremos considerar 85 centavos por contrato de mini dólar, 45 centavos de mini índice e 0,023% do volume para ações. Então esse aqui é um custo da B3 que não pode ser zerado, isso aí vai incidir aí na nota de corretagem. Será analisada a sensibilidade ao slippage do melhor resultado em termos da relação retorno anual dividido por drawdown da curva de capital. E isso para os casos em que não sejam suspeitos de overfitting. Então nós vamos calcular 6 ticks para mini índice, até 2 ticks para o dólar e 2 ticks para ações. O capital necessário para operar a estratégia vai ser definido como 3 vezes o drawdown máximo da curva de capital mais a margem exigida para operar o ativo. Nós vamos depois apresentar um radar de desempenho da estratégia e por fim nós vamos comparar o resultado da estratégia com o benchmarking, e eu defini aqui que nós vamos comparar com a taxa Selic, uma renda fixa. Então eu acredito que se você está disposto a investir seu capital em uma renda variável, em um mercado de alto risco como o contrato futuro, você deveria ter um retorno, no mínimo, umas 2 a 3 vezes maior do que a taxa Selic. Então esse seria um critério aí de aceitação para que uma estratégia seja adequada para a gente rodar em conta real. Abaixo disso, você está correndo o risco de perder o seu capital sem ter um retorno que seja satisfatório. Mas isso depende de cada um, do apetite de risco. Isso aqui é só o que eu considero que seja interessante. E por fim, nós vamos fazer uma composição no rol das estratégias. Então, cada vídeo que nós avaliarmos uma das estratégias que está na loja de estratégia, nós vamos fazer análise de desempenho, depois nós vamos ranquear numa tabela de acordo com a métrica que iremos adotar aqui, que será o retorno anual da estratégia. Então vamos seguir. Então eu fiz o teste, o backtest, para os 5 ativos, e eu descobri um bug aí, para acima de 129R eu não consegui renderizar um gráfico de Renko para o mini índice. Então deu um problema aí, é um bug da plataforma, eu não consegui. Então, para os tempos gráficos de 1 dia e 1 semana, também não houve dados suficientes. Não houve mais do que 30 operações, e isso invalida uma análise estatística. Então não adianta colocar o dado aqui porque não vai ter validade. Então o resultado da execução foi o seguinte. Eu calculei a volatilidade para cada tempo gráfico. Então aqui para o índice, mini índice, nós temos 15R para 1 minuto, que foi o que o Fabrício sugeriu. Para o mini contrato de dólar foi 5R, que também foi o que ele sugeriu. Para Vale 3, 9R, Petro 4, 4R e Tube 4, 4R. E eu calculei, utilizando o indicador de volatilidade média da NeoTraderBot, a volatilidade de 5 minutos, de 15 e de 60 para esses ativos. Então o que a gente observa aqui na tabela é, primeiro, a relação entre retorno anual do backtest dividido pelo drawdown máximo da curva de capital. E ao fazer este cálculo, a gente verifica que alguns valores estão muito diferentes dos restantes, que é o caso aqui dos gráficos de Renko com alta frequência. 15R aqui para o IN, WDO 5R, Vale, aqui não houve um valor muito discrepante, está dentro da média do restante, Petro 4 e Tube 4. Então 22, 30, 178, 46, isso é o que? 46 é 1428, que é a taxa de retorno anual dessa estratégia, calculada no backtest, dividido pelo drawdown máximo da curva de capital, 31%. Então isso dá 46.
E observem que o restante dos valores aqui, 1,69, 1,64, 2,20, 1,48, 0,83, está girando aqui em torno de 0,56 a 2,83. Esses valores estão muito discrepantes, o que sinaliza que aqui há um overfitting ou essa estratégia aqui não é, o resultado desse backtest não é muito confiável. Esses valores muito distantes da média sinalizam aí que tem alguma coisa diferente. Então, eu estou considerando que esses valores muito altos são execuções que tiveram overfitting. Então, um resumo estatístico das simulações, desconsiderando as suspeitas de overfitting, nos diz que a média de retorno anual é de 28,8%, mais ou menos 23%. Então, tem uma variância aqui muito grande, né? E a média de drawdown máximo da curva de capital é de 19%, mais ou menos 11,6%. Também é muito variável aqui, uma variância muito grande. Quando a gente plota essa curva aqui de risco-ganho no eixo vertical e taxa de acerto no eixo horizontal, para cada uma dessas execuções aqui, nós temos essas bolinhas aqui, onde os pontos vermelhos sinalizam essas execuções que eu suspeito de ser overfitting. E essa curva aqui foi calculada pelo critério de Kelly. Então, para uma taxa de acerto de 50%, a gente tem que ter, no mínimo, uma relação risco-ganho de 1 para 1 para que essa estratégia seja rentável a médio e longo prazo. Então, tudo que está acima aqui dessa curva, você estaria numa região de possível rentabilidade. Tudo que fica abaixo é uma estratégia que não tem esperança positiva de apresentar lucro no médio e longo prazo. E é um ponto importante, né, que o backtest ele não é 100% seguro. Então, por mais que a gente tente trazer vários elementos para tornar o mais real possível, existem questões da prática de trading que a gente não consegue simular 100%. Por exemplo, fila de execução do book de ofertas. Se a estratégia faz uso de ordens limitadas, numa situação real, corre-se o risco de você entrar para a fila e não ter a sua ordem executada, o que talvez tivesse impacto em não abrir uma posição em determinado momento, ou não fechar uma posição num preço que se deseja. Então isso afeta o resultado e causa divergência entre o backtesting e uma aplicação numa conta real. E tudo isso são pontos que nós vamos ver aí durante o curso de automatização de trading NTCL da NeoTraderBot. Então a melhor execução aqui, tirando as suspeitas de overfitting, foi para Petro 4 no gráfico de Renko 9R, que refere-se à volatilidade de 5 minutos, onde teve uma relação de retorno anual por drawdown de 2,83, onde 21% de retorno médio anual e 8% de drawdown na curva de capital. E o pior resultado foi para YouTube 4, no gráfico aí de 60 minutos, que dá um gráfico de Renko de 24R, onde houve aí uma relação de 0,56, 7% de retorno anual, 12% de drawdown. Bom, então nesta parte aqui da análise de desempenho, nós verificamos a sensibilidade ao slippage para a configuração Petro 4 no gráfico de 9R. Então, sem slippage, nós temos um retorno anual de 21,41%. Ao aplicar um tick de slippage, esse retorno cai para 16,02%. Com 2 ticks, cai para 9,64%. Este é o valor que nós vamos utilizar como referência de execução no backtest. 2 ticks de slippage, no caso de ações, né, para Petro 4. Então nós tivemos um retorno anual de 9,64%, uma taxa de acerto de 68,4%, um risco-ganho de operação de 0,59% e um resultado líquido de 3.215. Se aumentarmos mais um tick, colocarmos 3 ticks de slippage, este retorno anual cairia para 1,83%. E com 4 ticks já fica negativo em menos 3,68%. Então como é que seria a curva do radar aqui para essa estratégia? Então aqui em verde nós temos o critério de aceitação, o qual eu elaborei para poder analisar as estratégias desta série. Então o critério de aceitação é o que? A taxa de acerto ser no mínimo 50%. O drawdown máximo ser de 10%. O risco-ganho por operação ser de 2%, ou seja,
eu vou ganhar 2 vezes mais nas operações que eu tiver lucro do que o stop da operação. O retorno anual de 13,06%, que é o retorno da taxa Selic. E o risco-ganho do patrimônio ser igual a 2 ou maior. Então isso aqui fica normalizado neste gráfico de radar, nesta curva verde. E aqui na curva amarela, nós temos o resultado da estratégia Petro 4-9R com slippage de 2 ticks. Então a gente obteve aqui uma taxa de acerto maior do que 50%, o drawdown coincidiu aqui em 10%, o risco-ganho por operação foi bem mais baixo do que 1, ficou 0,59%, o retorno anual também ficou aquém da taxa Selic, e o risco-ganho do patrimônio também ficou abaixo, ficou aqui em 0,964. Então, por fim, a gente chega aqui no rol das estratégias, onde nós temos como benchmarking a taxa Selic, que no intervalo de 1º de março de 2022 a 1º de março de 2023 teve um rendimento de 13,06%. A estratégia dentista reversão, com o melhor resultado obtido, desconsiderando as execuções que são muito suspeitas de overfitting, que no caso foi para o Petro 4 no gráfico de 9R, exige um capital de R$ 3.215 para operar e tem um retorno anual de 9,64%, aquém do retorno da taxa Selic. Idealmente, na minha opinião, uma estratégia deveria ter no mínimo 3 vezes o valor aqui da taxa Selic, ou seja, estaremos falando de um retorno anual de no mínimo 40% para compensar o risco ao qual o trader está submetido. E com isso a gente encerra aqui a nossa avaliação da estratégia dentista reversão. E como eu falei anteriormente, eu fiz um outro vídeo mostrando como escrever o código-fonte desta estratégia. Então eu coloco a estratégia com código-fonte fechado, aplicada em cima de um gráfico, e vou decifrando ali quais são os indicadores, quais são os valores, e vou escrevendo o código, mostrando como é que se faz uma estratégia de coloração, como é que se plota um indicador, como é que se faz o roteamento de ordens, as entradas e saídas daquela estratégia. Então, se você tiver curiosidade, basta acessar aí no link da descrição o outro vídeo onde eu vou explicar sobre o código-fonte dessa estratégia. E para quem tem interesse em aprender NTSL de forma mais aprofundada, está aberto aí a pré-venda do curso de automatização de trading NTSL com uma condição imperdível, exclusiva aí de 30% de desconto nas primeiras semanas, no primeiro lote de desconto. Em breve, esse desconto vai ser reduzido para 20%, e depois para 10%, até chegar na semana de lançamento. Então, é uma medida aí para poder privilegiar quem fizer a inscrição de maneira antecipada. Quem se inscrever antes vai ter a oportunidade também de participar de sorteios, de camisetas e de mentorias comigo. Eu acho uma excelente oportunidade para poder aprender NTSL de forma aprofundada, além do conteúdo que a gente já disponibiliza aqui no canal da NeoTraderBot. E aí pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo e das análises. Nos vemos no próximo rolê pela lojinha. Até mais!